Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço, dia 31/7/2022, primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A, ou, na ordem, né, 20ª rodada. E nessa rodada, Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentaram na Arena. Furacão continua sem perder em casa há 3 meses e vence o São Paulo por 1-0, gol de pênalti do Vitor Bueno, se eu não estiver enganado. Placar justo? Sim. O jogo foi bom? Mais ou menos. Como é que foi? Por que foi justo? Por que não foi justo? Como é que o São Paulo jogou? Por que o São Paulo perdeu? Por que o Atlético Paranaense ganhou? Isso tudo a gente vai falar aqui nos nossos comentários, na nossa resenha. Mas já vou dando logo aqui um panorama rápido com esta vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na 4ª colocação com 34 pontos. Na 4ª colocação com 34 pontos. E o São Paulo, dá uma olhada aqui, e o São Paulo está na 10ª colocação com 26 pontos. Bom, o Atlético Paranaense continua ali na briga. O Atlético Paranaense, a vitória do Palmeiras e do Corinthians foi ruim, porque mantém a distância. Ainda tem aí o Fluminense a jogar, que pode aumentar essa distância. Mas ainda que o Fluminense ganhar, vai a 37, abre um pouquinho, vai ter que torcer ali para ver se o Fluminense perde, para ficar todo mundo ali com 34 pontos. O Atlético Paranaense está 1 ponto na frente do Flamengo, que tem 33, 1 ponto na frente do Internacional, que está com 33 também. Então, a vitória do Furacão foi fundamental para continuar na batida, numa batida boa, na briga pelo título, que nesse momento está sendo do Palmeiras. E o São Paulo, com a quantidade de empates que tem, e agora com essa derrota, fica longe, sem nenhuma expectativa, o São Paulo de título. São Paulo, todo São Paulo, esquece qualquer coisa em relação a título. Tem que pensar numa classificação para Libertadores. E aí, Copa do Brasil e Sul-Americana, que são os títulos que dá para o São Paulo. Campeonato Brasileiro, esquece. É para tentar ali uma vaguinha de novo na Libertadores. Então, depois desse breve bate-papo aqui de classificação, minha opinião, vamos para o jogo. Mas antes de ir para o jogo, quero logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, e quero mandar um abraço para toda a galera, toda a torcida do Furacão, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, que está lá no nosso WhatsApp. Mandar um abraço para todos em geral, aqui não vou citar nome agora, mas para todo mundo lá que acompanha. Estava vendo o jogo e batendo um papo lá com a galera. Deixa eu logo dizer para a galera toda do Furacão, meus amigos do WhatsApp, eu não estou aborrecido com nada. Só entendo o seguinte, eu não enxergo o jogo como a maioria de vocês, meus amigos torcedores do Furacão. Vocês, quando veem o jogo, vocês veem o jogo com a paixão. Dificilmente a gente consegue separar a paixão do que está realmente acontecendo. Mesmo quando o time não vem fazendo uma boa partida, muitas das vezes o torcedor, pela paixão, passa um pouquinho de pano porque está ganhando. Mas a hora que começar a virar as coisas, você vai ver que lá atrás tu já não estava satisfeito, tu só estava passando pano. Então, como eu não tenho essa situação, eu não tenho por que passar pano. Eu falo do jogo. E aqui, fala mal, fala bem, não tem falar bem. Eu poderia ser um grande puxa-saco do Furacão. Eu poderia ser um grande puxa-saco do Furacão. Por quê? Porque a torcida do Furacão vê os vídeos que eu faço.
Então eu poderia ser um puxa-saco do Furacão, do Bahia, do Fortaleza, do Ceará. Poderia só falar bem, só puxar saco, só mentir. Igual a porra de canal faz aí. Eu não vou fazer isso. Então, eu dou a minha opinião até para você ter uma visão diferente do que você está tendo. Você é obrigado a concordar comigo? Não, não é obrigado. E quando você não concorda comigo, não quer dizer que você tem raiva de mim, não é nada disso. E quando você não concorda e eu olho que viu que você não concorda, eu também não tenho raiva de você. Nada disso. São simplesmente opiniões. Quanto mais opiniões a gente tiver, melhor para a gente entender e criar a nossa opinião, tá? É igual no WhatsApp, a gente troca ideia no WhatsApp, cada um tem opinião, eu discordo, de vez em quando a gente discute, discussão tranquila dentro do WhatsApp. É por isso que eu me amarro na torcida do Furacão, que é a galera que tá no WhatsApp, porque a nossa resenha, irmão, é de alto nível, beleza? Não tem nada de raiva, tô chateado com nada. É que eu avalio de vez em quando de uma maneira que não é o que vocês querem escutar. Geralmente o torcedor só quer escutar palavras bonitas do seu time. Pô, cara, eu não vou mentir para dar like. Não vou mentir para dar like. Quer ver uma coisa? Eu não achei o jogo bom hoje. O primeiro tempo foi ruim. Eu não gostei do primeiro tempo. O Atlético Paranaense deu o primeiro chute jogando em casa com 20 minutos do primeiro tempo. Jogando em casa, dar o primeiro chute com 20 minutos do primeiro tempo. Porra, como é que eu vou falar que foi bom? Que o jogo foi bom. O primeiro chute foi justamente o gol que foi anulado. Mas jogando em casa contra um São Paulo que estava com o time misturado, não estava com o time titular. Dar o primeiro chute com 20 minutos, porra. Eu vou falar o quê? Vou mentir? Pô, não dá pra mentir. Entendeu, galera? Vamos lá, como eu falei. São Paulo jogou com o time ali mesclado. O Atlético Paranaense foi basicamente com o time titular. Eu, particularmente, achei que o São Paulo ia com o time mesclado, mas o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense tem uma partida que eu escutei alguns torcedores. Ah, o Estudiantes foi eliminado no Campeonato Argentino, o Estudiantes perdeu não sei para quem, vai chegar lá, não é tão difícil assim, a gente vai lá, ganha, para coisa e tal. Achei que o Filipão ia poupar mais jogadores. Na verdade, ele poupou ali o zagueiro, poupou o Terãs e poupou mais não, Pablo, pode ser. Na verdade, ali uns 2 ou 3. O restante botou o time completo. Botou o time completo. E mesmo São Paulo, com muito meio de campo, com pouco atacante, apenas um, o Nicão ali, jogando mais pelo lado de campo, e o Marcos Guilherme, que também não conseguia fazer muita coisa, o Atlético Paranaense não deu um chute durante 20 minutos. Pô. Corria para lá, corria para cá, jogo chato. E o Atlético Paranaense consegue aos 20 minutos fazer o gol, que estava impedido ali pelo sapato do Bozo, né? Aquela pontinha do pé do Bozo, né? Lembra do Bozo, do palhaço Bozo? É que hoje, né, que fala Bozo, ele lembra logo de política, mas não tem nada a ver com política. É o palhaço Bozo que passava na televisão. Ou então, Patati Patatá, que é mais atualizado, né? Na minha época era o Bozo, né? Tinha a vovó Mafalda, né? Mas agora é o Patati Patatá e tem outros aí. Não, aquela pontinha ali que deu o impedimento. Um time do Atlético Paranaense pouco criativo e do São Paulo também pouco criativo, apesar de ter muita gente no meio de campo. Primeiro tempo, jogo arrastado, com muito pouca criatividade. Os goleiros fizeram muito pouco, trabalharam muito pouco. Sinceramente, um primeiro tempo que não valeria o ingresso que pagaram, minha opinião. Fraco. Porém, para minha opinião, aí, cada um entenda de uma maneira, quem tinha que conduzir o jogo para o jogo ser melhor não era o São Paulo. Era o Atlético Paranaense que estava jogando em casa, pô. O empate do São Paulo era ruim? Até era ruim que tá empatando pra cacete. Mas pegou o Atlético Paranaense fora de casa, o empate do São Paulo não era ruim. Então aquele 0 a 0 estava dentro do contexto. Quem tinha que forçar, tinha que fazer algo mais,
tinha que fazer algo mais, propor o jogo, se impor dentro de casa, era o Atlético Paranaense. E não fez. E não fez. O jogo foi ruim, para mim. Jogo ali 5. Com boa vontade, com alguma jogada, alguma coisinha ali, um 6. Mas um jogo fraco para mim, tecnicamente, taticamente. Não aparecia nada. Nada. Minha visão, minha análise. Aí vai pro segundo tempo. O segundo tempo teve algumas mudanças, algumas alterações ali no São Paulo, Atlético Paranaense. Aí o jogo fica animado. O jogo fica mais corrido. O goleiro do São Paulo faz uma cagalhopança, falha, tem um pênalti, tenta sair lá, comete um agafe, tem um pênalti, o pênalti batido, o goleiro pega. Mas já começa a se criar oportunidade. Aí tem o pênalti batido e perdido. O São Paulo tenta sair um pouquinho mais, mas aí o Furacão começa a melhorar e começa aí sim a se impor dentro de casa. E começa a pressionar mais, criar mais dificuldades ao time do São Paulo, até que tem um outro pênalti em cima do Vitor Bueno. Em cima do Vitor Bueno. Em cima, eu acho que foi do Canóbio, de uma jogada individual. Uma jogada individual que o zagueiro do São Paulo, lá, o jogador do São Paulo, dá mole, pênalti claro. Pênalti claro. O juiz vai lá, dá o pênalti, o Vitor Bueno bate ali com 22, 23 minutos no segundo tempo, 24 por aí. Bate o pênalti e faz 1-0. São Paulo sentiu muito o gol. O Rogério Ceni fez algumas alterações, mas o São Paulo sentiu, ficou meio perdido. O Atlético Paranaense cria algumas oportunidades, tem até uma descavadinha que o jogador do Atlético Paranaense entra cara a cara com o gol. O Alves pega. No primeiro tempo, no final do primeiro tempo, teve um chute que o Felipe Alves defende, o Rafinha tira. Ou seja, 2 jogadas ali de bola rolando, que o goleiro do São Paulo pega, pênalti perdido, o pênalti feito. São Paulo sentiu, o Atlético Paranaense deu uma melhorada, mas vai passando o tempo, o Atlético Paranaense vai dando uma recuada e começa a tomar sufoco do São Paulo. O final do jogo foi o São Paulo para dentro do Atlético Paranaense, tentando algumas coisas, mas o São Paulo meio descoordenado, mas criou algumas chances. Mas se você pegar no geral, a quantidade de chances criadas para gol foi um pouco mais do Atlético Paranaense do que o do São Paulo. Mas não foram tantas chances criadas. Porque se você achar, o meu time criou 4 chances, poderia ter feito 4-0. Pô, irmão, então tem jogo que o Palmeiras tinha que ter feito 30. Tem jogo que o Flamengo tinha que ter feito 20 gols. Quantidade de gols que se perde cara a cara com o goleiro. Palmeiras, Atlético Mineiro. O próprio Furacão já teve jogos que criou 10, 15 oportunidades claras de gol e não fez. Pô, como é que você cria 4 chances e diz que vai ser goleada? Poderíamos ter goleado fácil, igual o amigo falou comigo. Pô, poderíamos ter goleado fácil. Pô, fácil não. Pô, criou 4 chances. 4 chances. Erro dos pênaltis. O gol perdido. Vamos lá, 5. É normal dentro de um jogo. Não era para golear. Não era jogo para golear. Para ganhar. Pra golear, não. E aqui eu vou mostrar os números, porque eu vou anotando. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Vamos lá. São Paulo deu 12 chutes ao total. O Furacão deu 10. 10 chutes. Como é que com 10 chutes você quer golear? Dá para golear? Dá. Se você chutar os 10, entra os 10. Porra, mas aí tem que ser um número absurdo. Até acontece. Mas sabe quantos chutes em direção ao gol mesmo, o Furacão deu? 4 ou 5. É o que eu falei. Isso eu contando os pênaltis. Teve pênalti do Vitor Bueno, outro pênalti perdido,
uma da cavadinha do Fernandinho, teve uma do primeiro tempo, teve uma outra, qual foi a outra? Deixa eu lembrar aqui. Teve uma outra chance, acho que foram 4 ou 5. Chutou 10, 5. Jogando em casa, jogando na sua arena, o Atlético Paranaense não teve maior posse de bola. A posse de bola foi do São Paulo. O Atlético Paranaense não chegou a 40% de posse de bola, jogando em casa, para sua torcida. E o pior, amigo torcedor de São Paulo Furacão, o mínimo de precisão no passe é 80%. O Atlético Paranaense teve menos de 80% de precisão no passe. Teve 74%, 75%. É ruim. É muito erro de passe com um time qualificado igual o Atlético Paranaense. O São Paulo teve 84%. Está dentro do esperado. O número de faltas não foi muito alto. O escanteio foi muito parelho. Mas o gol saiu de pênalti, de uma jogada individual. Então, mereceu o Atlético Paranaense? Lógico que mereceu a vitória. Lógico, mereceu. Isso é incontestável. Dentro de um jogo, para mim, irregular dos dois, a regularidade, o regular melhor foi do Furacão. Mas o que eu me irrito, e vou repetir, é que a qualidade do Furacão poderia muito mais. Ainda mais jogando em casa. Jogou em casa contra um São Paulo misto. Meio titular, meio reserva, que depois trocou um pouco. Porém, não teve a superioridade na posse de bola. Chutes em direção ao gol para criação de jogada, muito pouco. Pô, irmão, eu não vou ficar passando pano, ficar falando que foi uma beleza, o jogo foi lindo, merecia golear só para mim ter like. Não vou fazer isso nunca. O dia que o Furacão ou São Paulo jogar da maneira que era para golear e não goleou, eu vou falar aqui. O dia que jogar bem e não ganhar, eu também vou falar, não merecia perder. O Furacão merecia ganhar. Mas esse placazinho mesmo, de 1-0, pelo que foi o jogo, pelo que foi a apresentação dos dois times. O que vale é os 3 pontos. Beleza. Mas isso é muito bom porque está ganhando. Mas o futebol tem que melhorar. E eu não estou falando de hoje. O futebol praticado pelo Furacão não é bom. Eu não estou falando do esquema. Porque todo mundo sabe que eu não gosto do esquema do Filipão. Todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar isso. Mas eu não estou falando do esquema. Pô, você jogar em casa e em casa não ter a posse de bola, em casa você dá 4 chutes em direção ao gol, dentro desses 4 tendo pênalti, na minha opinião é muito pouco. É muito pouco criativo. É um time muito reativo, que cria muito pouco, só no reativo, pelos lados e bola longa. Se acha que isso é o suficiente, beleza, que seja sempre campeão assim. Eu, como espectador de futebol, acho feio, acho ruim, acho pouco. Beleza? Mas dá para ser campeão assim? Lógico que dá, lógico que dá. Então é o que a torcida do Atlético Paranaense pensa. Bom, posso também não gostar muito, mas que seja assim que seremos campeões. Então, irmão, vai na fé que pode dar certo. Já teve times campeões assim? Lógico que já. Sempre? Não. Mas, irmão, como agora está no final de tudo, então, irmão, não tem outra maneira. Até porque o treinador do Atlético Paranaense não sabe jogar de outra maneira. Sempre jogou assim. Sempre foi assim. E já foi campeão assim. Então, lógico que não é um burro com sorte. É um cara competente. Mas é de uma tecla só. É só de um formato. Ou em casa ou fora. O São Paulo não. Tem outras variações ali com o Rogério Ceni, que é um treinador bem mais ofensivo, que gosta de variação, de mudança de esquema. Acho que hoje o time também não foi bem, muito pouco criativo, e que não merecia realmente ganhar. São Paulo não mereceu ganhar. O Furacão mereceu ganhar. O jogo foi bom? Não. O jogo não foi bom. Poderíamos ter um espetáculo melhor, até pela qualidade dos dois times. Mas, irmão, na boa, o que vale
é os 3 pontos. Mas eu, como espectador, eu sempre espero um bom futebol. Tem gente que está cagando pelo bom futebol, ele só quer o resultado. Também a gente não pode criticar. Como eu sou espectador, eu quero futebol e resultado. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!